Olá, meu nome é Nádia Claudino, sou graduada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, sou mestra em História pela Universidade Federal da Paraíba, professora de História do Estado da Paraíba, lotada na Escola Estadual Dom Moisés Coelho, na cidade de Cajazeiras, e membro fundadora da Academia Cajazeirense de Artes e Letras. E estou aqui para falar do meu livro a respeito da cangaceira Maria Bonita. Muito se tem falado sobre Maria Bonita. Há filmes, fotografias, livros que tratam da chamada Rainha do Cangaço. Eu, em 2017, defendi uma dissertação na Universidade Federal da Paraíba sobre Maria Bonita, para pensá-la a partir dos escritos que tinham sido feitos sobre ela. Em 2020, lancei o livro Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto, pela editora Arribansan. Neste livro, eu procuro trazer à tona histórias sobre Maria Bonita, histórias essas que foram narradas pelos homens, pelo viés do olhar masculino. Então, esse é o começo para que a gente pense a história desta mulher tão diferente e que é tão lembrada mesmo depois de 82 anos de sua morte. Para isso eu vou falar um pouco sobre Maria Bonita, fazer uma biografia da cangaceira Maria Bonita aqui para vocês. Maria Bonita nasceu em 1911, no dia 8 de março de 1911. Aos 15 anos se casou com um primo chamado Zé de Nenê. Aos 19 anos, fugiu com Lampião e deixou este casamento para trás e se transformou na companheira do cangaceiro mais famoso do Nordeste. Maria Bonita é pensada pelos historiadores, memorialistas, jornalistas e também médicos que tiveram acesso à sua cabeça depois de sua morte como uma mulher com muitos aspectos importantes. Uma mulher sensual, uma mulher valente, uma mulher à frente do seu tempo. E são esses diversos olhares do masculino, os diversos olhares dos homens sobre essa mulher que nós discutimos aqui hoje. É sobre isso que eu falo no meu livro. Maria Bonita entra para o cangaço de uma forma diferente da maioria das cangaceiras. As cangaceiras entravam para o cangaço, em sua maioria, de forma compulsória, eram obrigadas por algum cangaceiro a entrar para o cangaço. Maria Bonita não. Maria Bonita acompanhou o Lampião de livre e espontânea vontade e assim participou da vida do cangaço de 1930 até 1938, quando houve o massacre na fazenda Angicos, onde Maria Bonita, Lampião e mais 9 cangaceiros foram mortos pelas tropas do governo. E quando a gente pensa em Maria Bonita, a gente pensa nessa mulher múltipla, nesta mulher que, mesmo 82 anos de sua morte, ainda é falada a jogos de batalhas e discursos para representar essa cangaceira. E a gente fala da mulher que viveu 82 anos atrás, da mulher que viveu no ambiente sertanejo, sem esquecer que esta mulher do passado também pode ser representada aqui no presente. Ela pode ser trabalhada aqui no presente para a gente entender como as mulheres são pensadas. E para isso eu trago a história do nome de Maria Bonita. Por que Maria Bonita? Maria Bonita nasceu Maria Gomes de Oliveira. Na infância era conhecida como Maria de Déia, porque sua mãe chamava-se Déia. Na adolescência, depois do casamento com o seu primo Zé de Nenê, Maria Bonita passou a ser Maria de Zé de Nenê. Então, o seu nome ficou ligado ao nome do seu marido. Quando Maria Bonita vai embora com Lampião para viver no seio do cangaço, ela se transforma em
Maria do Capitão para as pessoas do bando, porque Maria Bonita não foi chamada de Maria Bonita dentro do bando. Maria Bonita ou era conhecida como Maria de Lampião ou Maria do Capitão. Maria Bonita foi chamada de Maria Bonita pelos jornalistas, principalmente do sul do país, que deram este nome a ela pensando na sua tão propagada formosura. Então, eu sempre falo que esse adjetivo bonita limita muito, não só Maria Bonita, como nós, mulheres. Então, a beleza de Maria Bonita é questionada até hoje, se passando quase 83 anos de sua morte. Às vezes se coloca uma foto dela no Facebook, no Instagram, ou então em uma aula uma foto de Maria Bonita é mostrada e as pessoas perguntam se era mesmo bonita, ou outras pessoas dizem assim, mas ela não era bonita, não era uma mulher formosa, por que essa alcunha de bonita? Então a gente percebe que há uma diminuição dessa imagem da mulher apenas a sua forma física, a sua beleza. Então, isso é importante para a gente discutir problemas da atualidade, a ditadura da beleza, as plásticas, como as pessoas querem ser vistas no Instagram, como a beleza é tão cobrada das mulheres e se transforma numa perda, de certa forma, uma perda de poder para as mulheres que passam muito tempo em luta de conquistar essa beleza inalcançável. Então, falar sobre Maria Bonita abre um debate para a gente falar sobre muitos temas importantes para a história das mulheres. Para fazer a minha dissertação, que deu origem ao livro, eu pesquisei em cordéis, tanto atuais como em cordéis antigos que tratavam sobre Lampião e Maria Bonita. Também pesquisei no jornal Diário de Pernambuco e em livros de memorialistas que falam sobre o tema. Além disso, entrei na vida de outras mulheres que fizeram parte do bando de Lampião. Uma delas é Sila, que aqui nesse livro, Angicos, Eu Sobrevivi, narra a sua relação com Maria Bonita, a famosa rainha do cangaço. Maria Bonita, ao entrar no grupo de Lampião, deu possibilidade, de certa forma, para que outras mulheres também pudessem fazer parte daquela confraria de homens que até aquele momento tinha sido um espaço da masculinidade, que inclusive era um lugar em que mulheres não eram bem vistas e não eram aceitas. E Lampião rompe essa lógica ao conhecer Maria Bonita na Bahia e levar Maria Bonita para coabitar com ele dentro do bando de cangaceiros. Depois de Maria Bonita, outras mulheres célebres entraram para o cangaço, no caso de Sila, que é essa que eu mostrei o livro dela, ou então mesmo da cangaceira Dadá, que foi mulher do cangaceiro Corisco e que entrou no cangaço a partir de uma violência sexual. Ela foi raptada e levada por Corisco para o cangaço. Então, uma história diferente da história de Maria Bonita. Mas voltando à nossa personagem, Maria Bonita nunca falou sobre si. Maria Bonita não sobreviveu ao cangaço. Ela foi brutalmente assassinada aos 27 anos de idade em Angicos e nunca teve oportunidade de dar uma entrevista enquanto era viva, nem de escrever algo sobre si mesma. E isso se fez um espaço para que os olhares do masculino preenchessem esse silêncio desta mulher e colocasse sobre ela todo tipo de fantasias e de imaginação. Então Maria Bonita já foi retratada como uma mulher que pegava em armas, que lutava, que entrou para o cangaço para ser um braço armado de Lampião, para ser um braço armado do cangaceiro. E a mulher cangaceira não entrou para o cangaço com esta finalidade. A mulher cangaceira entra para o cangaço com a finalidade de ser mulher do seu homem, de acompanhar
aquele homem como sua esposa ou mesmo amante. E Maria Bonita, ao entrar para o cangaço, percebe que faz um caminho que não pode ser revertido. Entrar para o cangaço para uma mulher era um caminho sem volta, porque aquele homem a quem ela estava se aliançando era um homem procurado, combatido por pelos 7 estados nordestinos. Vamos tirar aqui o Maranhão e o Piauí, que não davam combate a Lampião. Mas se a gente for pensar na questão da imprensa, na questão dos intelectuais, dos livros que foram escritos, além do combate policial, havia também o combate discursivo. Lampião era tido como um animal. Lógico que as violências existiam. O cangaço é um espaço de violência, foi um espaço de violência, mas é claro que vamos encontrar também uma narrativa muito fantasiosa, uma narrativa que animaliza ainda mais os gestos de brutalidade desse cangaceiro, já que o cangaço era algo que não era bem visto pela sociedade, porque é claro que era um movimento que era banditismo, mas ao mesmo tempo era um movimento de quebra com o padrão da sociedade sertaneja, onde os mais pobres não tinham direito a quase nada. Então, isso causa também, nos estudiosos do cangaço, essa questão muito importante que é colocada sempre, que a gente coloca também aqui, de que Lampião ou Maria Bonita ou todos os cangaceiros eram heróis ou bandidos. E a gente tem que tirar, parar de pensar dessa forma e imaginar que o cangaço, além de ter sido um movimento criminal, já que existem crimes e que o cangaceiro era um criminoso, foi também um movimento, de certa forma, contra os valores do litoral, contra os valores das elites, contra os valores dominantes. Por mais que em muitos momentos houvesse a aliança entre coronéis e cangaceiros. Mas é claro que os cangaceiros e os coronéis não viviam o tempo todo num idílio. Agora que nós já falamos de Maria Bonita e da sua entrada no bando de cangaceiros e também de alguns aspectos da vida dela dentro do grupo e como ela era vista nesse momento pela imprensa e pela sociedade em geral, eu vou falar mais sobre o livro, trazendo para vocês, discutindo com vocês os capítulos, claro que de forma breve, né? Então, no livro Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto, nós temos um capítulo, o primeiro capítulo, que é Cangaço, Discursos e História em Movimento, onde eu trabalho como o cangaço ainda hoje é falado, é muito, vamos dizer assim, de certa forma até festejado, com grupos que fazem viagens ao lugar da morte de Lampião, as cidades em que Lampião andou. Então, o cangaço é uma história ainda muito viva, principalmente para o homem sertanejo e para a sociedade nordestina. A cultura nordestina ainda fala muito e usa muito as imagens do cangaço. Então, neste primeiro capítulo, eu trabalho isso e trabalho o que foi o movimento do cangaço, como os cangaceiros, mesmo antes da entrada da mulher no bando, eram vistos e como essa entrada das mulheres muda a visão sobre os cangaceiros. Se o cangaço era um espaço apenas de violência, se transforma a partir de 30 num espaço também amoroso. E é claro que isso mexeu sobremaneira com a imaginação da imprensa e dos cordelistas e também dos escritores da época, que trouxeram uma nova dimensão à figura de Lampião. No terceiro capítulo do livro, a gente fala sobre Muitas Marias. Eu dei esse título ao livro, né?
Muitas Marias numa só mulher, narrativas sobre a rainha do cangaço. Então eu vou falar desta mulher que foi casada antes de viver com Lampião e de como isso é interessante para a gente pensar o seguinte, que Maria Bonita entra para o bando amigada com Lampião, como se dizia antigamente. Ela não era casada com Lampião na igreja, nem no civil. Ela era casada com outro homem, abandonou o marido e foi viver com Lampião. Mas isso não fez com que Maria Bonita fosse julgada dentro do bando como uma mulher que não tivesse o seu espaço e o seu valor, porque a percepção do bando a respeito dessas questões do casamento era diferenciada das visões da sociedade sertaneja da época. A mulher cangaceira, ela, diferentemente do que muito se propaga por aí, não tinha uma vida mais livre do que as outras mulheres sertanejas. Mas é claro que os códigos de postura eram diferentes, já que elas viviam com homens que estavam à margem da sociedade, que eram criminosos procurados. Então essa mulher cangaceira, ela poderia não ser casada, como Maria Bonita não era casada de fato com Lampião. Ela também poderia ter seu filho, engravidar, que isso acontecia, é claro, no ambiente onde havia homens e mulheres, mas não maternava esses filhos. Os filhos das cangaceiras eram dados para outras pessoas que criavam essas crianças longe do cangaço, porque eles viviam fugindo da polícia e é claro que o choro das crianças e também a própria dureza da vida dos cangaceiros não era o espaço para a criança, e a criança estando ali no bando seria mais fácil que esse bando fosse capturado pelas forças volantes. Então, nesse terceiro capítulo, eu trabalho sobre essas diversas narrativas, e aí é onde eu trago o título do livro, Entre o Punhal e o Afeto. Esse título é questionado porque você pensou nesse punhal e nesse afeto. Então eu digo que o cangaceiro, a arma do cangaceiro, é claro que o cangaceiro lutava com armas de fogo, mas quando ele queria sangrar o inimigo, chegar perto do inimigo, ele sangrava com o punhal. E o punhal dos cangaceiros eram muito ornamentados, era a glória da existência cangaceira, não só o punhal. O Frederico Pernambucano de Melo trabalha naquele livro belíssimo dele, O Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço, sobre como a estética cangaceira era importante para o bando. Então, esse punhal também era muito importante. Os homens tinham os seus punhais, as mulheres também tinham os seus punhais. Então, eu quis juntar que Maria Bonita vivia entre esse mundo do punhal e esse mundo do afeto, que foi levado para dentro do cangaço, um mundo onde as mulheres amavam, algumas mulheres, vamos falar claramente, amavam esses homens e outras, infelizmente, foram levadas de forma violenta. Então, o espaço do cangaço, ao mesmo tempo que era de liberdade para algumas, era escolha de algumas, para outras era uma prisão. Então, no quarto capítulo do livro, eu trato sobre a morte de Maria Bonita e Lampião em Angicos, a morte que aconteceu em 1938, em 28 de julho de 1938. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos pelas tropas do tenente João Bezerra, e Maria Bonita foi vilipendiado, o cadáver de Maria Bonita foi vilipendiado pelos policiais volantes. A cabeça desses cangaceiros foi decepada e o corpo de cada um deixado para trás. As cabeças passam a ser troféus e foram levadas pelas cidades próximas ao fato, a cidade de Piranhas, onde aconteceu essa emboscada contra os cangaceiros, e essas cabeças foram levadas inclusive para a capital do estado, né? Para Salvador, depois foram levados para Salvador, para Sergipe. E nessa questão da gente pensar nessas cabeças, vai novamente a gente falar sobre a tão propagada beleza de Maria Bonita.
porque mesmo depois de morta, essa beleza passou a ser novamente comentada. E aí foi comentada ainda com mais furor pelos jornalistas e também pelos cordelistas. Eu encontrei no Diário de Pernambuco muitas falas de jornalistas que questionavam essa beleza daquela cabeça da mulher de Lampião. As pessoas passavam e se admiravam com a beleza de Maria Bonita, que estava morta, a cabeça dentro de uma lata de querosene, sendo transportada por várias cidades do Nordeste, que isso era algo comum, né? Por mais que a gente pense que essa sociedade era uma sociedade extremamente violenta, mas isso nos choca. Porém, no tempo era algo comum que você matando um cangaceiro, sendo um volante, matasse um cangaceiro, tinha que provar essa morte. Então, essas cabeças foram levadas como troféus. E nisso, a gente vê todo um discurso sobre a beleza de Maria Bonita, bela mesmo depois de morta. Então, há reportagens com esse tom sobre a pele de Maria Bonita, sobre o cabelo de Maria Bonita, sobre a beleza dessa mulher de Lampião. Para ilustrar isso que eu falei sobre a beleza de Maria Bonita ser propagada ainda depois de sua morte, eu trouxe um cordel que foi escrito pouquíssimos dias depois da morte de Lampião, o cordel de José Martins de Ataíde, que ele diz o seguinte: a tal Maria Bonita, amante de Lampião, sua cabeça está inteira, mostrando grande inchação, mas assim mesmo se via um traço de simpatia da cabocla do sertão. Então, a partir desses versos e, claro, de todos os outros documentos aos quais eu tive acesso, a gente percebe a importância desse discurso da beleza de Maria Bonita. Um discurso que também não é apenas no sentido de glorificar, vamos dizer assim, essa mulher bonita e essa mulher que se doou ao amor e morreu pelo seu amado. Mas há também muitos discursos em que a figura de Maria Bonita é mostrada como uma figura vulgar, como uma figura de uma mulher doidivanas e de uma mulher perigosa, uma mulher bandida, que estava ali no bando também para cometer brutalidades. E isso a gente encontra também, principalmente no Diário de Pernambuco, em algumas matérias, em que testemunhas dizem que apanharam na cara amando de Maria Bonita, ou que Maria Bonita mandou cortar. Tem até uma minissérie, né, a minissérie da Globo, que mostra Maria Bonita cortando a orelha de uma mulher por quem ela tinha um desafeto. Então, essas questões também são vistas. Uma Maria Bonita que, além de tudo, era brutal e era uma mulher violenta. Então, são todos esses os discursos a respeito de Maria Bonita. Quando eu escrevi o livro, eu não escrevi na tentativa de fazer uma biografia a respeito de Maria Bonita, mas sim de trabalhar e problematizar os diversos discursos a respeito dela e de como esses discursos falam de nós enquanto sociedade, e como esses discursos falam de como os homens se apropriaram da história das mulheres para escrever as suas próprias visões sobre o que é ou não ser mulher, já que a mulher não tinha oportunidade até pouco tempo, vamos dizer, na história, se a gente for pensar no tempo histórico, até pouco tempo atrás a mulher não tinha oportunidade de escrever, de contar a sua própria história. Então, ou elas não apareciam na história, ou quando apareciam, eram mostradas pelo olhar do homem. E foi esse diferencial da minha pesquisa. Por mais que eu traga informações também sobre Maria Bonita, mas o mais importante dessa pesquisa é trabalhar justamente com o olhar do masculino a respeito da cangaceira. E agora
eu vou falar sobre o começo da minha pesquisa, por mais que aqui seja o final do vídeo. Então eu vou terminar pelo começo, falando por que eu escolhi tratar a respeito de Maria Bonita, falar sobre Maria Bonita. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu assisti um documentário que falava sobre o cangaço e vi a figura da cangaceira Sila, e a cangaceira Sila falou sobre Maria Bonita. Então eu me interessei por aquele assunto, mas aquilo ficou adormecido em mim, até que, cursando História, eu tive que escolher um tema para fazer o meu TCC. E meu TCC foi feito sobre Maria Bonita, trabalhando apenas com cordéis, algo que eu ampliei depois quando fiz o mestrado. Só que mesmo antes de ver esse documentário sobre o cangaço, eu já tinha sido capturada por esta mulher, por Maria Bonita, quando eu era criança, porque eu li um cordel que tratava do amor de Lampião e de Maria Bonita. Eu não lembro o nome do cordel, não encontrei, ou pelo menos não lembrava dele e não pude ter essa lembrança porque eu era muito criança mesmo quando eu li, foi quando eu fui alfabetizada. Então, é a partir dessas indagações que eu criei, quando ainda não tinha percepções sobre as teorias de como a história é escrita, de como a história é feita, e quais as metodologias para se escrever a história, eu ficava me indagando como esses homens podem saber o que ela sentia quando se falava que Maria Bonita amava muito, que Maria Bonita era muito ruim, ou era muito boa, ou era muito valente. Eu ficava imaginando como eles sabem, como eles adivinharam tudo isso. E a partir dessas perguntas infantis até, eu consegui fazer a minha pesquisa tentando responder a essas perguntas que me inquietaram. Então, para finalizar, eu vou ler o prefácio do livro que foi escrito pela minha orientadora, Suzel Oliveira da Rosa, que orientou a minha dissertação de mestrado e escreveu esse prefácio. Ainda criança, em meio aos cordéis encontrados no baú de sua bisavó, Nádia Claudino conheceu e se encantou com o cangaço. Essa lembrança marcou Nádia, na forma desses afetos potentes que estimulam a criatividade e movimentam a vida. Anos mais tarde, na companhia de sua mãe, assistiu a um documentário sobre o tema que novamente geraria expansão. Nesse documentário, alguns e uma sobrevivente do massacre de Angicos contavam sua versão. O relato de Sila, uma das cangaceiras do bando de Lampião, despertou novamente o desejo de Nádia mergulhar no mundo e nos relatos sobre o assunto, em especial na história das mulheres e da tão representada e forjada pelas vozes masculinas Maria Bonita. Assim, nossa autora, que já era versada nas letras, pois apaixonada pela literatura desde muito cedo, tornou-se historiadora das mulheres do cangaço. Uma trajetória que começou no baú da sua bisavó e resultou no livro que lhes apresento. Fruto de sua dissertação de mestrado, o livro é absolutamente original e se inscreve no que chamamos de História das Mulheres, e ouso dizer que inaugura ou renova, não por ser a primeira, mas por sua abordagem, originalidade e fôlego de pesquisa, uma história das mulheres no cangaço. História que abre a multiplicidade, que não teme olhar os acasos, os acidentes, que desconfia das origens, desconfia e perscruta os discursos e as representações fabricadas sobre as mulheres, não apenas as que se tornaram cangaceiras, mas também as que tiveram seus corpos marcados pela passagem dos grupos em suas casas, em suas cidades. Os discursos e representações sobre Maria Gomes de Oliveira, Maria Déa ou Maria Bonita, discursos que situaram como uma das personagens centrais no que Nádia chama de romance do cangaço. Tudo isso com uma narrativa envolvente,
ágil que mistura textos jornalísticos, literatura de cordel, romances e uma ampla pesquisa documental. Um livro convidativo, tanto às pessoas que se dedicam profissionalmente ao tema, como aquelas que desejam conhecer um pouco mais sobre este universo que continua a inspirar múltiplas histórias. Então, a professora Suzel é professora da Universidade Estadual da Paraíba, é doutora em História, pós-doutora, na verdade, em História, e fez essa gentileza de escrever o prefácio do meu livro. Então, aqui está o meu livro. Para adquirir o livro, você pode entrar no site da editora Ribansan ou falar comigo pelas minhas redes sociais, Nádia Claudino no Instagram e Nádia Claudino no Facebook.